E Arrascaeta pôs o Flamengo na semifinal do Intercontinental de Clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre esse tema. Para completar, John Arias, Nino. Falamos do Flamengo, semifinalista da Copa Intercontinental, ou melhor, do Mundial, porque a FIFA sim reconhece o Intercontinental como Mundial. Se o Flamengo conquistar esse título, será bimundial, sim. Você, torcedor rubro-negro, você pode dizer isso. Se o Flamengo ganhar, será bimundial, tá bom? E a gente vai trazer as informações desse jogo. Flamengo passando pelo Cruz Azul, novamente com um show do Arrascaeta, autor dos 2 gols da vitória por 2-1. A gente vai trazer as análises, vamos trazer as declarações. Declaração interessante do Felipe Luiz depois do jogo. Personalidade pura, purinha. Arrascaeta também falando. A gente vai trazer todas essas informações. Quanto o Flamengo faturou com essa classificação, se vai ter lucro, prejuízo, tudo no vídeo de agora. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero fechar o vídeo para falar sobre a Arrascaeta, que mais uma vez decidiu a favor do Flamengo. Ele marcou os 2 gols na vitória por 2-1 contra o Cruz Azul, que levou o Fla às semifinais do Intercontinental. O Arrascaeta abriu o placar no comecinho da partida, aproveitando-se de uma falha bizarra do time mexicano, que empatou no final do primeiro tempo. No segundo tempo, a Arrascaeta balançou as redes de novo. Dessa maneira, o Flamengo volta a campo no sábado, 2 da tarde, para enfrentar o Pirâmides do Egito, na teoria um time mais fraco do que o Cruz Azul. Flamengo bem perto de chegar à final do Intercontinental de Clubes, disputa contra o PSG. Se o Flamengo passar pelo Pirâmides, acontecerá no dia 17. Quero registrar que com a passagem do Flamengo para as semifinais, o rubro-negro garante pelo menos 2 milhões de dólares. Esse é o prêmio destinado aos times semifinalistas. Chegar à decisão, o Flamengo tem pelo menos 4 milhões de dólares com vice, 5 milhões de dólares com título. Para completar, destacar os números do Arrascaeta na atual temporada. 62 jogos, 25 gols e 18 assistências. Participação em 43 gols na temporada, números estratosféricos. O Arrascaeta nunca havia marcado tantos gols e está a uma assistência de se igualar às temporadas em que mais deu passes para gol. O Arrascaeta ainda disse o seguinte depois do jogo, abre aspas, feliz demais por tudo que tem acontecido nesse ano. Títulos, nascimento do meu filho, saúde, não posso pedir mais nada. A saideira sobre o Fla, rubro-negro, por vencer o campeão da Conca Champions, ficou com o título, a taça do Derby das Américas. E você, torcedor do Fla, que nota dá para a estreia rubro-negra no Intercontinental? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, tem live. Tchau! Novidade importante sobre Nino, zagueiro que é alvo de Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Nino está de férias no Brasil, depois do recesso do campeonato russo, que para nessa época do ano por causa do inverno rigoroso. Pois bem, a informação do jornal o Globo dá conta de que o Nino já está apalavrado com o Fluminense. Resta que os clubes se acertem, o Zenit e o Fluminense. A ideia do Zenit é vendê-lo por 8 milhões de euros, com a lembrança de que ele havia sido comprado do próprio Fluminense por 5 milhões de euros. O Nino pediu para ser negociado pelo Zenit e alegou que a questão do seu filho, que tem autismo, essa questão é muito complicada em São Petersburgo. A percepção do zagueiro é de que não há escolas que têm a capacidade de assisti-lo como deveria. Diante desse cenário, o Nino pediu para ser negociado. A prioridade seria jogar no futebol europeu, mas diante da falta de propostas para o Nino, ele está avaliando a volta ao Brasil. Tem essa negociação mais avançada com o Fluminense em relação a Flamengo e Palmeiras. Ambos têm como prioridade Vitão, o zagueiro que pertence ao Internacional, mas eu não descartaria que Flamengo e Palmeiras tentassem um chapéu no Fluminense para fechar com o defensor. Já John Arias decidiu se pronunciar em meio a uma série de especulações de que ele pode sair do Wolverhampton na janela de janeiro. O time dele é o lanterna da Premier League. O Arias disse o seguinte, abre aspas, acho que essa especulação é normal. No futebol sempre existem rumores, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube, faz parte do processo. Pela situação atual do clube, que não é das melhores, tivemos um início de temporada ruim. E como as temporadas são diferentes, no Brasil já se pensa no próximo ano e esses rumores aparecem. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube no Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton e trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando.
queria acrescentar outra informação sobre o Arias, mais um jogador que é pretendido por Fluminense, por Palmeiras e Flamengo. O Arias e seu staff praticamente descartam a volta ao Brasil no mês de janeiro. Eles querem, no mínimo, terminar a atual temporada no futebol inglês para depois cogitarem e analisarem os próximos passos. Importante registrar que o Arias foi comprado por 17 milhões de euros e com o provável rebaixamento do seu time na Premier League, aí sim, em julho, ele deve ser colocado à venda. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu vou trazer a análise desse jogo. Eu vi aí muita gente reclamando, o Flamengo não jogou nada, o primeiro tempo do Flamengo foi horrível, que isso, que aquilo. Vocês gostam de reclamar, hein? Antes de mais nada, vocês precisam entender que do outro lado existe um adversário que, embora seja um time mexicano, mas é um adversário que investiu 75 milhões de euros. Só para vocês terem um pouquinho de noção, se o Cruz Azul fosse clube brasileiro, seria, em 2025, o clube brasileiro na quarta posição que mais investiu. O Cruz Azul fez um investimento altíssimo. Chegou muito pressionado para esse duelo com o Flamengo após uma eliminação no Campeonato Mexicano, nas semifinais, quando eles eram considerados favoritos. O Cruz Azul foi com muita vontade. E hoje todo mundo sabe como o Flamengo joga. Todo mundo sabe. Então, do outro lado, tem um adversário que no primeiro tempo soube neutralizar os pontos fortes do Flamengo. E aí veio o intervalo. E no intervalo, Felipe Luiz, como baita treinador que é, fez alteração, não só substituição, mas fez alteração tática também, um ajuste aqui, outro acolá. E o que aconteceu? O Flamengo cresceu de produção. Eu entendo que o gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo saiu através de um erro do adversário, mas esse erro existiu porque o Flamengo fez o adversário errar. Tem mérito do Flamengo. Ainda no primeiro tempo, no gol do Cruz Azul, foi um golaço, inclusive. Acho até que teve uma falha do Pulgar ali, que poderia ter, enfim, isolado a bola antes, mas foi um gol teoricamente achado, porque o Carrascal foi tirar, deu um bico para o alto, a bola sobrou, o jogador do Cruz Azul pegou de primeira um golaço sem chance para o Rossi. E aí no intervalo, já disse, o Felipe Luiz fez esses ajustes necessários, o Flamengo cresceu de produção e conseguiu a vitória com gol novamente do Arrascaeta, inclusive um belo gol, selando aí a classificação do Flamengo. Gente, olha só, o pior já passou para o Flamengo. O peso da estreia, a gente sabe que é complicado. Mas é difícil. Como que esses jogadores extremamente experientes, eles sentem uma estreia? Gente, o saudoso Pelé, que Deus o tenha, o considerado rei, eu lembro sempre de uma entrevista dele, não me lembro o ano, mas foi uma entrevista na TV Globo, ele falando que sentia peso de estreia. Estamos falando do rei, o Pelé, tá bom? Pelé. Vocês acham mesmo que nenhum outro jogador sente? É só a gente pegar a Copa do Mundo, galera. Copa do Mundo, reparem só, as favoritas têm grande chance de tropeçar, jogar mal, por conta disso. Existe o peso da estreia. E é óbvio que o Flamengo teve aquele peso de estreia. Não entrou pressionado, porque o Flamengo já conquistou tudo que deveria conquistar na temporada. Tudo que acontecer no Mundial vai ser um plus para o Flamengo. Não tinha o peso, a obrigação, como tinha o Cruz Azul depois de uma eliminação no Campeonato Mexicano. Então, o pior já passou para o Flamengo. Se eu falar para vocês que eu acompanho o Pirâmides, eu vou estar mentindo. Mas a galera, os jornalistas que estão acostumados a falar sobre o Campeonato Egípcio, falam que o Pirâmides está abaixo do Cruz Azul, tecnicamente falando. Então, na minha concepção, o Flamengo já passou pelo pior. Isso quer dizer que no sábado, 2 horas da tarde, horário de Brasília, o Flamengo vai atropelar o Pirâmides? Não. Isso quer dizer que o Flamengo vai passar facilmente? Não. Jogo é jogado, a gente sabe disso, mas o Flamengo chega como favorito. Assim como eu achava que o Flamengo era o favorito para pegar o Cruz Azul. Por vários motivos. Elenco melhor, preparação física melhor, logística melhor. Lado mental, o Flamengo sem nenhuma pressão, isso conta bastante. Então, pessoal, calma. O Flamengo jogou mal no primeiro tempo? Concordo. Mas jogou mal no primeiro tempo não por conta só do Flamengo. Porque do outro lado tem um adversário. Um adversário que você não pode desprezar. Que no Campeonato Brasileiro talvez fosse ali G6.
A gente não sabe. Então, eu acho que é para comemorar. O Flamengo está na semifinal do Intercontinental. E por ter passado de fase, o Flamengo ganhou 2 milhões de dólares, quase 11 milhões de reais. Isso quer dizer que o Flamengo está faturando? Nananina, não. Já expliquei para vocês que a premiação é uma mixaria perto do que os clubes investem para poder jogar essa competição. O Flamengo pagou do próprio bolso a logística, o Flamengo pagou do próprio bolso o avião luxuoso para dar o máximo de conforto possível para os atletas. O Flamengo investiu, teoricamente está pagando para jogar essa competição. O Flamengo só lucra, e será muito pouco, se conseguir chegar à decisão contra o PSG. E aí é óbvio que se for campeão, o Flamengo fatura um pouquinho mais. Só para vocês terem noção, o campeão ganha 5 milhões de dólares, quase 28 milhões de reais. O vice-campeão, 4 milhões de dólares, quase 22 milhões de reais. O eliminado na Challenger Cup, que é como vai ser chamado esse duelo, Flamengo e Pirâmides, 2 milhões de dólares, o Flamengo já faturou isso aí. E o eliminado no Derby das Américas, que foi o duelo entre Flamengo e Cruz Azul, 1 milhão de dólares. Então, o Cruz Azul vai pegar 1 milhão de dólares, o Flamengo já recebeu 2 milhões de dólares. É uma premiação pífia, é uma mixaria perto do que a FIFA pode pagar. Inclusive, eu tenho a opinião que esse Intercontinental acaba ficando esvaziado por conta da organização, porque o calendário é horrível, não só para o Flamengo, futebol brasileiro, como foi para o Botafogo no passado, mas é também para o Cruz Azul, porque se o Cruz Azul tivesse passado de fase, chegar à final do Campeonato Mexicano, o primeiro jogo da final seria hoje. Como assim? Absurdo, mas enfim. Eu acho que acaba sendo esvaziado, mas é óbvio que se o Flamengo ganhar, tem que comemorar. Eu comemoro até Taça Guanabara, não vou comemorar Mundial. Então, enfim, eu acho que no fim das contas tem que elogiar o Flamengo, que sai de campo com mais uma vitória extremamente difícil, complicada, diante de um bom adversário. Inclusive, o Felipe Luiz, ele deu entrevista logo depois e ele falou sobre a vitória do Flamengo. Ele falou, tem zero a ver com motivação e mobilização, foi tudo tático. O time deles é uma grande equipe, tem muita qualidade. Tiraram a bola de nós no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos ajustes, os jogadores se sentiram melhor, conseguimos jogar e conseguimos colocar nosso futebol. Não vi nada ainda do Pirâmides. Tenho que estudar amanhã. Então, eu achei que o Felipe Luiz mostrou muita personalidade, porque não tem isso de motivação. Gente, na boa, se você precisar motivar um jogador que está vestindo a camisa do Flamengo para jogar uma partida de Mundial de Clubes, assim, com todo respeito, né? Não tem que motivar nada. Por si só, esse jogo já merece a motivação total de todos os jogadores. E, cara, o Arrascaeta também falou depois do jogo, e ele falou algo que mexeu comigo, de verdade, assim. Ele, feliz demais por tudo que tem acontecido nesse ano. Títulos de nascimento do meu filho, saúde, não posso pedir mais nada. Eu fico até arrepiado, porque é isso, cara. O ser humano, ele tem que ter a gratidão mesmo por tudo que ele tem de bom na vida dele. Eu acho que o Arrascaeta, quando ele tem esse sentimento de gratidão, porque olha tanta coisa boa ele está vivendo em 2025. Tá certo. E na boa, o Arrascaeta, ele tá leve em campo. Você vê que ele é o melhor momento da vida dele, não só como atleta, mas como ser humano. É um cara que, assim, na boa, torço muito para que encerre a carreira no Flamengo, porque, para mim, geração 2019, para mim vai ser a geração do Arrascaeta, porque é meu maior ídolo dessa geração. Falo mesmo. Tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique, mas ídolo, idolatria é algo pessoal. Cada um tem o seu aí, maioral e tal. O meu é o Arrascaeta. Por tudo que já conquistou, por tudo que ainda vai conquistar. Tem a oportunidade de ficar 10 anos no Flamengo, caso ele cumpra o contrato dele de maneira integral. Nunca manchou a imagem do Flamengo, nunca vestiu camisa de outro clube, nunca. Então, para mim, é o Arrascaeta, ponto, acabou. E ele tem chance de ser campeão mundial e pode ser até artilheiro da competição, tá? Ele já tem 2 gols nessa competição aí, vamos ver diante do Pirâmides no sábado. Então, torcedor, desfrute do momento, não reclame, tá bom? Desfrute, fique feliz. E amanhã teremos muita resenha no SBT. Para o desespero dos detratores. Muita gente secou, mas não adiantou de nada. Tamo junto, galera. Forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!
Salve, salve nação, mais um vídeo importante aqui no canal do Brené Fly. Informações do Mengão, é claro, semifinalista da Copa do Mundo. É isso aí, galera, do Mundial de Clubes, hein, ó. Eliminou aí o Cruz Azul e agora encaminha para poder receber o Pirâmides do Egito, né? Que por sinal foi o time que enfrentou o Al-Ahly lá, conseguiu eliminar o Al-Ahly nessa disputa. Então, assim, não vai ser um jogo fácil, né? Por conta do nome, Pirâmide do Egito. Quem é a Pirâmide do Egito? Cara, não é, né? O Flamengo tem que estar com o pé no chão, continuar fazendo o futebol que sabe, estudando os times, como o Felipe Luiz falou na entrevista aí, como todo mundo viu na coletiva. É preciso muito estudar os times, saber a forma de jogar, quem são os jogadores, por onde eles costumam mais trabalhar a bola, os principais jogadores também, para poder estar garantindo vantagens, estratégias aí específicas aí para cima do adversário. É isso aí, pessoal. Comente aqui embaixo, deixe nos comentários qual é a sua opinião para esse jogo. O Flamengo pegando PSG aí, será que passa, não passa? Deixe nos comentários a sua opinião. Forte abraço, tamo junto. Amanhã voltaremos com mais informações. Valeu!